Olá, mulheres, sejam muito bem-vindas. Meu nome é Isabela Braga, hipnoterapeuta especialista em compulsão alimentar. E esse é o Pod Mais Leve, um canal onde você vai entender tudo sobre os transtornos alimentares e como construir uma vida mais leve. Hoje a gente vai falar sobre um assunto muito abrangente que envolve várias questões, que é o estilo de vida. E como cuidar desse estilo de vida pode te ajudar no tratamento dos transtornos alimentares. Para falar um pouquinho sobre estilo de vida, eu trouxe uma amiga de muitos anos. Ela que é mãe, empresária, palestrante, nutricionista especialista em medicina do estilo de vida, colaboradora do programa Hoje em Dia da Rede Record, Bianca Naves. Bi, que prazer receber você aqui hoje. Bela, eu tô muito feliz desse nosso reencontro e dessa oportunidade da gente bater um papo tão especial sobre um assunto tão relevante atualmente. E eu espero poder contribuir com o Pod Leve, que com certeza tá fazendo maior sucesso. Ai, Bi, obrigada. Pra quem não sabe ainda da nossa história, né? Se você ainda não conhece a minha história com a Bianca, a gente se conheceu ali em 2011, 2012. Exatamente. Há muitos anos atrás, né? Essa é uma curiosidade, porque a gente gravava um programa que se chamava Além do Peso, na Era um Rede reality Record. show transmitido pela Record, né? Onde tinham vários participantes, e esses participantes se submetiam a um tratamento de emagrecimento, um tratamento saudável, e a Bela também tinha participação especial nesse programa, fornecendo as dietas, as comidas. A Bela, desde sempre, olhou para esse cuidado alimentar, né, Bela? Sim. E a gente se conheceu e desde então a gente vai se cruzando aí nesses caminhos, E essa né? não é a primeira vez que a gente grava juntas, porque nós gravamos muitas vezes juntas para TV, né? É verdade. É um prazer estar aqui com você. Tô muito feliz. Bi, me conta um pouquinho, o que levou você a buscar a nutrição como uma profissão? Eu escolhi a nutrição já na minha adolescência. Na minha adolescência, eu tinha uma questão de sobrepeso. Não era obesidade diagnosticada, mas era um sobrepeso que me acompanhava ao longo dos 12, 16 anos, né? E meus pais, muito saudáveis, inclusive, uma alimentação muito boa em casa. Meu pai era dono de sítio, muitas verduras, legumes, não entendiam de onde vinha, né? Aquele meu excesso de peso, né? Uhum. E minha avó paterna já era amante de uma boa nutrição, dos conceitos, da filosofia, principalmente na época ela praticava a macrobiótica e sempre me introduziu ao assunto de se cuidar pela alimentação. E eu era uma das amigas da turma que mais tinha atenção para isso, porque o peso me incomodava muito na época. Na adolescência, onde você tá passando por diversas transformações, está criando sua identidade, sua personalidade, né? Eu senti uma necessidade de olhar para a minha nutrição e eu tinha um apoio, tanto da minha família, dos meus pais, para comer saudável, quanto da minha avó. E aí, Bela, eu vou contar para você a verdade. Fala tudo. Você imagina, né? Eu era boa aluna, e eu praticava vários esportes, vôlei, futebol. Meus pais me colocaram em várias modalidades para eu encontrar aquela que me fazia mais, que era mais a minha cara. Mas eu como leonina, eu falava assim, eu quero ser muito boa em alguma coisa. E eu ia bem nos esportes, mas não era um destaque. Aí na hora que eu falei assim, eu vou ter que escolher uma profissão. E na hora que eu falei, eu sei que profissão que eu vou fazer, foi minha avó que me ajudou muito nessa escolha, minha avó Beth. Eu falei, eu quero ser uma boa nutricionista, eu quero fazer diferença na vida das pessoas pela alimentação e pela nutrição. Eu quero poder ajudar o outro em orientando, estimulando, educando através da alimentação saudável. E tudo começou por mim, logicamente, né? Por esse autocuidado desde a minha adolescência. E aí eu fui fazer nutrição na PUC em Campinas. Bi, eu acho que você conseguiu realmente cumprir com esse propósito, porque você hoje é uma grande comunicadora, né? De como se relacionar com a comida, de como ter um estilo de vida mais saudável. E isso realmente é algo que você faz com muita facilidade, né? Explica um pouquinho para quem está ouvindo esse podcast o que exatamente é estilo de vida, porque quando a gente fala essa palavra estilo de vida, pode envolver várias questões, né? Então, o que você considera que é um estilo de vida? O estilo de vida são os mini hábitos somados às nossas escolhas diárias que
se traduzem no nosso comportamento e nas nossas ações do dia a dia. Desde o momento de eu acordar até o momento de eu dormir, eu estou escolhendo o que fazer, né? Eu estou escolhendo o que praticar, o que incluir na minha rotina, incluir ou excluir da minha rotina. E somado a tudo isso, a gente define o estilo de vida. Agora, a gente fala muito de estilo de vida hoje porque a gente tem muito estudo científico mostrando a importância dessas escolhas no dia a dia, dos bons hábitos, para que a gente viva mais e melhor, né? A gente não quer ter apenas mais anos de vida, a gente quer ter mais vida nesses anos. Então, todas essas nossas escolhas, que a gente fala que é um investimento em saúde, em qualidade de vida, em bem-estar, em vitalidade, é para a gente viver bem hoje, amanhã e no futuro. E estilo de vida, ele contempla, de acordo com a medicina do estilo de vida proposta pelo Colégio Americano de Estilo de Vida, que é associado a Harvard, 5 pilares: nutrição, vida ativa, gerenciamento de estresse, qualidade do sono e momentos de felicidade, né? Lazer, relacionamentos, está dentro desse 5º pilar, né? E ainda o 6º, que entrou recentemente, que é o controle do uso de substâncias tóxicas, como o tabaco, né? Como, enfim, outras, álcool, tudo isso, né? Então, são 6 pilares que fundamentam uma vida mais saudável, mas eles precisam fazer sentido para cada um. A teoria é linda. A gente tem muitos recursos hoje para usar na prática clínica, inclusive para comunicar, né? Porém, a gente sabe que cada um tem a sua necessidade individual e o seu momento de mudança em cada aspecto, em cada pilar, né? E eu, como profissional, e que trabalho com outros profissionais e que também trabalho com comunicação em mídia, a gente tem que despertar nas pessoas aquela porta, né? Aquele canal que está aberto para mudar. Porque a gente sabe que isso não vai acontecer da noite para o dia, ninguém muda estilo de vida, né, de um dia para o outro, é uma constância. Mas desde que haja a identificação, a consciência, né, do que é realmente importante naquele momento de cada pessoa. Eu aprendi muito com a Paula Pires sobre a janela de oportunidade. Exatamente. Né, que envolve uma escolha. O que é uma janela de oportunidade? Uma janela de oportunidade, basicamente, é você entender, diante de todos os desafios que você tem para mudar um estilo de vida, qual é a mais fácil para você introduzir na sua rotina e realmente conseguir manter isso a longo prazo, né? E aqui a gente fala muito de escolha, né, Bi? Porque quando a gente fala de um estilo de vida que você vai tentar praticar, porque todo mundo sabe o que tem que fazer, mas o difícil realmente é fazer, né? Exatamente. Saber o que fazer não necessariamente leva você para esse lugar. Então, você precisa fazer uma escolha, não é? Com certeza. E eu falo que toda mudança começa pela emoção seguida de ação. Eu preciso conectar aquela minha escolha, aquela minha nova ação com o que está dentro do meu coração. Então tem que fazer sentido para mim. Se eu decido incluir mais vegetais na minha vida, e eu pratico muito a dieta inclusiva no meu consultório, na minha comunicação, na minha filosofia de vida, eu preciso entender por que eu quero comer mais vegetais. Não é apenas porque eles vão me trazer mais nutrientes. Talvez porque eu vou ter uma digestão melhor, eu vou me sentir mais leve, eu vou me sentir mais disposta, vou ter, né, um bem-estar maior. Mas a gente precisa associar emoção com a nossa ação. Ter um planejamento, ter uma constância e acreditar na inclusão dos mini hábitos, né? Que a gente começa com os mini hábitos no dia a dia. Como, por exemplo, não como salada. Mas que tal a gente começar pelo um tomate, né? Um tomate associado com queijinho, por exemplo. Você cria estratégias para começar uma mudança de hábito. A gente não espera uma mudança drástica, radical, né, em 24 horas. É o tempo. E para isso a gente precisa de persistência, paciência e frequência. Muito legal isso que você falou sobre os legumes, né? Porque quando a gente decide hoje, eu preciso comer mais legumes para ter uma dieta mais saudável, talvez hoje não faça tanto sentido, mas se você tem uma visão de futuro, de aonde eu estarei daqui a 10, 15 anos, se eu não mudar esse estilo de vida, é aí que a gente encontra essa janela de oportunidade, né? Quando eu começo a entender o que de ruim pode acontecer se eu não fizer essa escolha agora e não tentar de tudo para introduzir uma nova maneira de ter um estilo de vida saudável, né? O que move a gente hoje, a mudança do hoje, é a gente querer ter mais bem-estar. Todos nós queremos acordar com mais disposição, mais vitalidade, para dar conta de todas as demandas da vida, né? Você também como mãe, como
profissional, esposa, filha, né, gestora de um negócio, você sabe muito bem quais são as demandas que a gente tem hoje. Então, hoje, o que a gente almeja é saúde. No futuro, eu também quero ter saúde, eu quero ter mobilidade, mas para isso eu preciso já investir hoje, já fazer a poupança hoje. Quando a gente pensa em envelhecer bem, tá? A gente tem 3 pilares, né? A nossa saúde física, emocional e financeira. Para esses 3 pilares, a gente precisa começar agora. Precisa começar agora. Mas para fazer sentido hoje, eu praticar o estilo de vida, ser ativo, priorizar uma noite boa de sono, que a gente sabe que é complicado, ainda mais para quem tem criança pequena, né? Mas assim, ter esse olhar, esse cuidado para essas escolhas no dia a dia, tá? É fundamental para que a gente viva bem hoje. E eu falo que a principal motivação para a gente perdurar em um hábito é a sensação de bem-estar. Isso é o que a gente ganha hoje. Se você tem uma alimentação boa, por exemplo, melhora a sua digestão, você se sente mais leve, você tem mais energia, você tem mais disposição mental, por exemplo, à tarde, né? Você dorme melhor. E isso faz com que no dia seguinte você fale, vale a pena eu continuar com esse hábito. No terceiro dia, vai também. Depois de uma semana, fica natural, porque você se sentiu melhor. Sim, né? faz todo sentido. Não E é? talvez a melhor pergunta para quem tá pensando assim, tá, mas o que eu posso, como eu posso entender qual o melhor caminho, né, qual a melhor decisão, é se perguntar se esses 3 pontos da sua vida estão te levando para esse futuro com bem-estar financeiro, emocional e físico, né? Exatamente. O que eu preciso fazer hoje para ter esses 3 resultados no futuro? Não é A vida mesmo? não é perfeita, a gente sabe dos desafios, dos percalços, né? Muitas vezes a gente consegue se dedicar mais para um pilar ou outro, mas a gente precisa ter consciência, precisa ter a consciência, o planejamento e fazer a nossa tarefa de casa, né? Para viver bem. A gente não tem controle de tudo, Sim, mas nós temos que assumir fazer a nossa parte. a gente tem que assumir as nossas responsabilidades com a nossa saúde, né? E com a nossa integridade física, emocional, espiritual e financeira também. Com certeza, tô 100% de acordo com você. Bi, e como você acha que esse estilo de vida, né, essa decisão de por onde eu posso começar a ter um estilo de vida melhor, se comunica com quem sofre com transtorno alimentar? Porque eu percebo que quem sofre com um transtorno está vivendo um desequilíbrio em várias áreas da vida, que muitas vezes não é só com a alimentação, é também emocional, muitas vezes é físico e também financeiro, né? E como que olhar para o estilo de vida ajuda a pessoa a ter um impacto realmente positivo no transtorno dela? Então é muito importante que nós profissionais, né, a gente dê todo o apoio para que as pessoas que estão sofrendo de transtorno alimentar tenham um melhor relacionamento com a comida. E muitas vezes, né, isso se traduz em melhores relacionamentos também sociais, porque a gente sempre se reúne à mesa para compartilhar, né, que seja um almoço, um jantar, um café, e isso traz alegria, traz prazer, né? As pessoas que estão passando por alguma dificuldade, por uma doença emocional, muitas vezes precisam ter mais prazer na vida. E a gente não pode usar, vamos dizer, a alimentação contra. A gente tem que usar a alimentação a favor, trazer prazer de uma forma equilibrada, consciente para essas pessoas. É verdade, Bi. Quando eu recebo pessoas aqui no consultório que estão passando, por exemplo, por uma compulsão alimentar, muitas vezes elas acham que o prazer que a comida traz é o grande inimigo na vida dela. Se ela não tivesse tanto prazer com a comida, ela não teria tanto descontrole. E às vezes até acontece, vou até falar aqui pra você, às vezes acontece de eu receber alguém que fala assim: você tem como, através da hipnose, tirar o prazer de comer chocolate? Eu não quero mais ter prazer em comer chocolate. E ela não entende que, na verdade, o prazer é totalmente necessário para nossa vida. A questão é que se você vive um contexto onde nada te traz prazer, você vai canalizar isso para algum lugar que traz o prazer instantâneo. Dopamina. E geralmente, aonde que a gente encontra uma descarga de dopamina? Doce, Alimentos. carboidrato, às Gordura vezes até também, gordura. Exatamente. Ou algum vício que você tenha, né? Que dá uma descarga de dopamina. Então, o prazer, na verdade, ele não é o inimigo, né? Não é o inimigo, tá? E eu falo que quando a gente tem uma consciência, uma responsabilidade, a gente vai adquirindo isso ao longo da vida, essa maturidade, né? Esse autoentendimento, esse autoconhecimento do nosso organismo, que nós somos os próprios doutores do nosso corpo,
tá? A gente precisa estar conectado, entender o que é fome, o que é saciedade, o que é vontade, honrar esses sentimentos. A gente consegue ter a liberdade de escolha. A gente consegue ter a liberdade. E comer um chocolate sem culpa, e comer uma pizza sem culpa, né? Mas não ter aquela relação de amor e ódio com o alimento. Mas isso é um treino de consciência e de busca por outras fontes de prazer na nossa vida. E eu acho que os relacionamentos sociais, nós tivemos, né, algumas limitações nos últimos tempos por conta da pandemia, mas agora a gente está voltando a se socializar. Ele é um deles, assim, um dos fatores mais importantes para nutrir nosso corpo e nossa alma também, né? Sim. E os hobbies também, os hobbies é a música, é a leitura, é cinema, né? A gente precisa encontrar essas outras fontes de prazer. Eu lembro quando eu tinha, né, eu sofri com anorexia, bulimia, compulsão, vigorexia, eu acho que o pacote completo dos transtornos alimentares. Eu me lembro bem que era muito solitário para mim. Primeiro porque eu sentia muita vergonha e tinha muito medo de me descontrolar, né, com uma disponibilidade de alimentos, então festas e eventos para mim eram uma grande dificuldade estar, então eu preferia me isolar. E segundo porque eu sentia muita vergonha e uma culpa muito grande por achar que faltava força de vontade para mim, sabe? Poxa, eu podia me esforçar mais para seguir uma dieta. E eu entrava naqueles ciclos que a gente sabe, que a nutrição comportamental fala muito disso, de quanto mais a gente restringe, maior é a chance da gente ter uma compulsão, porque você estressa o seu cérebro, diminuindo tanta dopamina que quando ele for buscar dopamina, ele quer uma explosão de dopamina. E é aí que o descontrole acontece, né? E aí eu começava sempre, a segunda-feira eu falava, essa semana eu não vou ter compulsão. Eu vou me esforçar, eu vou seguir uma dieta rígida, e eu ia lá, restringia bastante os doces, até que chegava no meio da semana, não aguentava e tinha uma crise de compulsão, né? Bi, como que você lida com esses casos dentro do consultório? Porque eu sei que tem que ter um olhar muito cuidadoso para entender o que aquela pessoa está passando e como conduzir ela nessa desconstrução da mentalidade da dieta, né? É um grande desafio, né? Porque nem sempre quem está do outro lado, sendo cuidado, aceita que a minha recomendação vai ser: se você gosta de chocolate, você vai comer chocolate todos os dias. Como assim? Como assim? Tá louca, né? Essa nutricionista... Não. É o chocolate que é o seu problema, então você vai colocar o chocolate todos os dias na sua alimentação. Mas você vai sentar, apreciar o chocolate, escolher aquele que você mais ama, comer com calma, né? E eu introduzo a atenção plena, né? Essa técnica tão usada hoje, que é a meditação durante a refeição. E o grande objetivo disso é a pessoa fazer amizade com aquele alimento tão temido ou então tão estigmatizado. Então, esse é o primeiro passo. Então, mas a gente tem que dar as mãos para que isso seja um caminho, vamos dizer, de verdade, tá? Então, não é exclusão. Não adianta tirar totalmente, não adianta excluir. A gente tem que ir de passo a passo, dia a dia, mas com a inclusão desse alimento na vida. Porque não existe alimento bom ou ruim. Não né? existe. Não existe. Existe a percepção que você criou em cima daquilo. E é exatamente isso que a gente faz com a hipnoterapia. Cada um vive um evento de uma determinada maneira. Às vezes você tem 2 filhos, e aí você faz alguma coisa, e aí um filho considera que aquilo foi bom e o outro considera que aquilo foi ruim, né? Para um filho você gerou um trauma, para o outro não. E tudo depende da percepção que você dá para aquele alimento. Só que a nossa mente, ela é maravilhosa, ela é plástica, ela consegue se ajustar. Então não é porque hoje você vive um transtorno e você acredita que um chocolate é um alimento gordo, que é proibido, que você não pode ressignificar essa relação e começar a criar um novo caminho neural de que o chocolate é maravilhoso, ele te traz prazer e que agora ele pode sim acontecer com equilíbrio, né? Exatamente. A gente está falando do chocolate porque ele é um dos alimentos mais icônicos, né, da vida, da nossa vida, né? Só que a gente tem diversos outros alimentos, né? Mesmo vinho, mesmo os salgadinhos crocantes, né? A pessoa que gosta da crocância, do sabor, né? Farofa, por exemplo. E, gente, tudo isso é possível dentro de um contexto de vida bom, né? Mas quando você está em equilíbrio dentro do seu estilo de vida, né? Quando você tem uma vida ativa, eu não estou falando para virar atleta, tá? Não é ser atleta, é ser ativo. Ser ativo. Quando você cuida da qualidade do seu sono, naturalmente
você vai entendendo melhor suas necessidades fisiológicas, suas necessidades do seu organismo, e você vai honrando com ela. Se você está com fome, você precisa se alimentar. Se você está com sono, você precisa dormir. Se você está com sede, você precisa tomar água, né? A gente precisa honrar. E tem hora que a gente vai ter vontade de comer um doce, um chocolate, e me vem um chocolate de verdade. Tá tudo bem. Não adianta se Mesmo que enganar. seja aquele chocolate hidrogenado, que não é o melhor de todos, é o que você tá com vontade. Aquele que te lembra infância. Ou então aquele bolo de chocolate feito na casa da avó. Gente, Faz parte. aquilo cura a alma. Se você comer um pedaço do que você está com vontade, com consciência, honrando os seus sentimentos, suas vontades, com certeza aquele um pedaço vai te satisfazer. A satisfação, a saciedade, tá? Não é apenas de plenitude gástrica ou então de matar a fome, mas é saciedade emocional também. Emocional. E aí aqui a gente entra num momento do nosso podcast, que é um momento que eu gosto muito, que é um momento que a gente chama de momento stalk. A gente stalkeou seu Instagram e vimos um conteúdo lá que eu acho que é fundamental para quem está escutando ou assistindo esse podcast entender. Tem um post lá, um vídeo que você fala sobre uma vida bem nutrida. O que é viver uma vida bem nutrida? Explica para quem está assistindo esse podcast o que você considera ser uma vida bem nutrida. Essa é uma filosofia que eu tenho na minha vida. Quando a gente nutre nosso corpo, a gente não nutre apenas de nutrientes, né? Não garante apenas vitaminas, minerais, fibras, aminoácidos, carboidrato, lipídio que o nosso corpo precisa, né? A gente traz amor, a gente traz memórias, a gente traz afeto. E todos nós nos nutrimos de diferentes formas, né? O que é importante para mim, às vezes não é importante para você, mas eu preciso conhecer o que faz sentido para minha vida, para eu acordar com mais disposição, com mais alegria, para eu saber enfrentar os meus problemas, meus desafios, né? De forma que eu esteja firme, forte, segura, bem nutrida. O estar bem nutrido vai além da boa nutrição. É você sentir o seu corpo, a sua alma e sua mente conectados em prol do que você acredita que seja verdadeiro e que faça sentido na sua vida. E essa é exatamente a minha missão, porque quando a gente trata um transtorno alimentar, tem uma nutricionista olhando para o lado nutricional, tem às vezes um psiquiatra olhando para as questões fisiológicas necessárias de serem ajustadas, tem uma psicóloga olhando para o emocional, e aqui também a gente olha para o emocional, só que a gente olha para uma programação subconsciente que foi criada. Sabe aquela história de assim, toda vez que eu tava triste, minha mãe ia lá e me dava um pirulito. Meu pai viajava muito e quando ele voltava para casa, ele trazia meu doce preferido. E você vai criando essa programação de afeto relacionado à comida, né? Então, olhar para o emocional, entender que a gente pode sim ter uma vida mais leve, sem depender tanto da comida, mas honrando essa vontade que faz parte da nossa vida, é a minha grande missão. Então, é muito gostoso receber você aqui, uma nutricionista que fala sobre uma vida bem nutrida e que entende que somos seres integrais e a gente precisa olhar para todos os lados, independente da religião. Porque não importa qual é a sua religião ou se você tem alguma religião, quando você se conecta com algo que é interno seu, com uma fé interna sua que pode não ser religiosa, é aí que você busca olhar para todo esse lado integral do ser humano, né? E se respeitar. E se respeitar. E se respeitar. Né? Respeitar cada momento da sua vida, cada necessidade, respeitar os sinais do seu corpo, né? As demandas externas, entender o que é prioridade, o que não é, o que é urgência, o que não é. A gente está sendo, muitas vezes, consumido por tantas demandas, exigências, mas entender o que é nosso e o que é do outro, o que é momento e o que não é momento. Colocar limites. Para a gente não se afogar, na verdade. Exatamente. Né? E não, porque toda a falta... Na verdade, a falta de tempo. Hoje, o que eu recebo? Muitas críticas, muitas autocríticas no consultório. Não tenho tempo para me exercitar, não tenho tempo para preparar minha comida, né? Mas toda falta gera um excesso. Então, a gente precisa encontrar, a gente precisa manejar nossa vida para que faça sentido. Lógico que não existe vida perfeita. Tem semanas melhores e piores, não é nem anos, né? São semanas, dias melhores e piores. Mas precisa ter aí um planejamento para uma vida que vale a pena ser vivida. Exatamente. E como que você respeita esse limite do paciente dentro do consultório? Aqui eu tenho essa filosofia de
Escutar muito quem chega aqui no consultório, dar o meu melhor, mas respeitar o limite dele do processo todo, né? É. Como que você faz isso para quem sofre com transtorno alimentar e que às vezes precisa de um acompanhamento mais próximo, principalmente em casos de anorexia, né? Que a gente sabe que tem uma questão ali também que abaixo de um IMC acaba sendo perigoso, tem que até pensar numa internação. Mas como que você respeita esse limite dentro do consultório? Ô, Bela, cada um dá o seu limite, né? A gente não consegue forçar nada, né? Tem que ser de comum acordo, uma orientação, uma sugestão, uma prescrição, uma ação de comum acordo. Então, tem que ser acordado com cada um a estratégia de tratamento, né? E, logicamente, que envolve família, envolve cuidador, envolve toda a equipe de profissionais da saúde cuidando daquela pessoa por inteiro, mas são acordos feitos. E são acordos muitas vezes pequenos, mas que somados geram ótimas mudanças, ótimos resultados em relação à perspectiva de vida dessa pessoa que está Exatamente. sofrendo. Porque o transtorno alimentar leva a sofrimento. Uhum. E esse acordo que você faz é o mesmo acordo que eu faço aqui, né? Muitas vezes, Bia, eu recebo pessoas que acham que eu vou fazer o processo terapêutico por ela. E acho que você também percebe isso, né? Pessoas que chegam achando que você vai passar uma dieta e que você vai se responsabilizar pelo resultado dela, e na verdade não é isso, né? A gente precisa de um acordo, a gente precisa de um combinado, e ela precisa entender que é um processo de autorresponsabilidade. Ela precisa se responsabilizar por esse resultado, sendo guiada por um profissional que entende o que ela tem, né? Qual é a melhor estratégia. Nós temos toda a teoria, toda a técnica, todas as estratégias e instrumentos para ajudar cada pessoa de uma maneira única, né? É único. Cada tratamento é único, né? A pessoa pode ter o mesmo diagnóstico, mas cada um a gente vai tratar de um jeito. Mas é muito importante, né, essa conexão do profissional com o ser humano ali e entender quais são os limites de cada um, porque senão há desistência, a falta a falta de estímulo positivo. A gente tem que entender e, sobretudo, dar as mãos, né, Bela? Para que as pessoas consigam, né, se sentir apoiadas. O nosso grande objetivo como profissional aqui é cuidar, né, apoiar, é estar junto, é usar tudo que a ciência traz para a gente para que cada um se sinta melhor, viva melhor, né, se nutra de todos esses aspectos da vida. Bi, você acha que quem sofre com transtorno alimentar tem sempre uma questão emocional relacionada com isso? Ou você acha que existem casos que são meramente fisiológicos, ajustando a questão fisiológica, tem uma melhora no quadro? Eu acredito, né, que existe uma predisposição de cada um, mas existem gatilhos ambientais, comportamentais e de circunstâncias da vida que levam ao desenvolvimento dos transtornos. Né? A gente vê muito transtorno na adolescência, na fase de adulto jovem, e hoje, atualmente, com tanta cobrança, com tanta exposição em mídia, né? A gente sabe que hoje os diagnósticos estão mais frequentes, né? Está mais popular, né? Está mais popular porque a gente tem mais recurso para diagnosticar, né? Mas os transtornos sempre existiram, né? Então, são fatores, muitas vezes, ambientais, comportamentais e circunstâncias que são gatilhos para o desenvolvimento dessa predisposição individual. Nunca é uma coisa só, né? Nunca. E nunca é fazer uma coisa só que vai levar a pessoa a tratar e entrar em remissão, né? Não. Eu acho que tratando cada indivíduo, a gente tem que tratar a família junto, né? A gente trata as famílias, né? Quem sofre um transtorno, na verdade, a gente tem que cuidar da família, porque a família se angustia, a família fica doente junto, né? Porque a nossa sociedade cobra todo mundo deixar o prato limpo, raspado, final, né? A gente aprende desde criança, tem que comer até o final, senão não vai comer sobremesa, né? Já vem uma negociação aí, já vem uma chantagem emocional, que você tem que comer até o final, senão você não vai ganhar sobremesa, senão você não vai crescer, senão você não vai brincar, enfim. E hoje nós mudamos totalmente isso. A gente precisa ofertar, precisa garantir, mas a gente precisa ensinar as crianças a entenderem a sua própria saciedade. Né? E como nós adultos, tem dia que estamos com mais fome, menos fome, com mais apetite, menos apetite, as crianças também são assim.
Então, esse respeito, né? E esse ensinamento, essa educação que a gente tem que ter desde sempre com os nossos filhos, enfim, né? Até porque muitas vezes nem precisa dessa comunicação verbal para criar uma programação negativa com a comida, né? Casos, por exemplo, de crianças que podem sim comer um doce, que a mãe não obriga a raspar o prato, mas a mãe vive de dieta, reclamando do corpo dela, falando de quem engordou, ou indo num spa para emagrecer, porque sempre acha que tá mais gordinha, come a comida diferente da família, Exatamente. sempre come comidas mais leves, e mesmo que a família vá É. num momento ali de uma pizza, ela leva uma coisa para ela comer. Essa comunicação verbal também comunica e gera naquela criança uma expectativa do que ela tem que ser quando ela crescer, né? E o que é perigoso para ela. Então, tratar a família é fundamental. Com certeza. É fundamental. Né? E mostrar que comer, né, pizza num domingo à noite com equilíbrio não tem problema nenhum, né? Que faz parte, né? Que é a exceção, né? O todo dia, né? Não é? E a relação familiar ali é muito bonito quando a gente olha, né? E integra todo mundo, une em prol de uma cultura alimentar saudável, familiar. Né? O sentar à mesa, o ir ao supermercado juntos, o preparar alguma refeição juntos, que seja um ovo cozido, um ovo mexido, gente. É uma festa na minha casa. É uma delícia, é uma festa, né? Na minha casa, botar quebrar criança ovo. na cozinha. Quebrar ovo. Faz uma sujeira danada, gente. Dá trabalho mesmo. Mas é uma delícia. Domingo de manhã, por exemplo, na minha casa tem sempre panqueca, o waffle que eu faço, a massa caseira, e vamos lá. E usa mel, e tá tudo bem. Tá tudo bem. Tá tudo bem. É isso mesmo. Né? Principalmente porque os grandes traumas que a gente carrega na nossa vida são da infância. E quando a gente fala em trauma, às vezes nem é algo muito traumático, mas para a percepção daquela criança foi. Então é isso. Ou, poxa, eu vejo minha mãe sempre querendo emagrecer. Ou, cozinha não é lugar de criança. Na cozinha não se entra. E aí vira já aquela relação com a comida de algo que é perigoso, né? E eu, às vezes, comento com a minha mãe. Eu tive uma infância maravilhosa. E tive uma infância com traumas, mesmo assim. E, às vezes, eu comento com a minha mãe coisas que eu percebo hoje. E que eu falo assim, nossa, mãe, olha como essa atitude gerou essa sensação em mim. E ela fala, nossa, a gente nem tinha parado para pensar que isso podia ser um problema. A gente estava querendo mais ajudar do que gerar um trauma, exatamente, né? Então porque era a isso. condição, era o recurso que ela tinha na época. Era o o recurso, é o que eu sabia. Não foi por mal. Exatamente. Né? Não foi por mal. Hoje a gente tem mais consciência e no futuro a gente vai ter mais ainda. Né? A gente vai falar, opa, deveria ter feito de outra forma. Né? Então, todo mundo vai cometer culpado, erros. Não existe culpado, existe o olhar para o novo, né? Para como fazer diferente e evitar um problema, né? Evitar desencadear, né? alguma alteração nesse comportamento que pode trazer prejuízos à saúde, né? Exatamente. Bi, como que você considera, então, que esse processo de autoconhecimento, seja da família ou da própria pessoa que está sofrendo com um transtorno, que às vezes nem mora mais com os pais, já é adulto, como você considera que esse autoconhecimento influencia no tratamento como um todo? O autoconhecimento é a base de uma vida bem nutrida. É a base, a gente se conhecer, se entender, saber das nossas limitações, quais são as nossas crenças limitantes, né? E o que faz a gente dar um passo na frente ou um passo atrás. É fundamental para entender qual é o papel da comida na nossa vida, qual é o papel da vida saudável. A vida saudável faz sentido para mim, por quê? Por que eu vou acordar todo dia de manhã e fazer exercício? Ou então, por que eu vou dormir mais cedo? Ou por que eu não vou beber? Ou por que eu vou deixar o doce para outra hora? Tem que fazer sentido, tem que saber o porquê. Eu falo que é que nem economizar dinheiro, né? Quando você economiza dinheiro, se você não tem um motivo, você gasta. Você gasta, né? Ou então, se você não tem um boleto para pagar, você gasta. Agora, você tem um motivo? Não, eu quero emagrecer, por exemplo, para ter mais saúde, para brincar com os meus filhos no final de semana. Quantos pacientes eu tenho? A gente fala muito de mulher, mas quantos homens me procuram? Sim. Né? Que também ganharam peso nos últimos anos e que querem estar mais saudáveis para acompanhar um filho no esporte, né? Querem estar melhores. Você tem que ter um motivo, conectar a emoção, o que está aqui dentro, com a sua ação. E é ter esse olhar de para onde eu tô caminhando no futuro, né? Porque se você não sabe para onde tá caminhando, qualquer lugar vai funcionar.
né? Qualquer lugar vai funcionar, você vai só indo, né? Na verdade, até escutei ontem um podcast do Cortella, né? Fazendo analogia com Alice no País das Maravilhas, né? Onde o coelho tá lá e pergunta, né? Mas qual é o caminho? Qual é o caminho? Qual é a estrada? Porque qualquer estrada leva a qualquer caminho. Você tem que saber para onde você quer chegar, aonde você quer chegar. Que aí você tem o caminho. Aí você trilha o caminho. Qual é o seu ponto? Qual é o seu plano? Né? Qual é o seu objetivo nessa mudança? Por que você quer ter uma vida mais saudável? E acho que para quem sofre com transtorno, o grande objetivo tem que ser se tratar do transtorno. O emagrecimento, muitas vezes, ele vem como uma consequência, né, de um tratamento de algo que realmente é uma doença. Mas se a gente for agora conversar com quem não tem um transtorno e quer buscar esse emagrecimento para ter uma vida mais saudável, para poder curtir melhor os momentos, né, com a família, ou seja, com ele mesmo, né? Com se sentindo melhor com quem ela é. O que você considera que são os pilares fundamentais para um emagrecimento saudável e sustentável? Bela, quando a gente pensa em saúde, a gente pensa nessa organização da vida. Se eu quero minha casa funcionando de forma saudável, eu preciso organizar. Eu preciso ter a rotina de jogar lixo, de arrumar cama, de lavar roupa, de estender a roupa, de arrumar a bagunça das crianças. Eu preciso ter uma rotina, né? Para que ela funcione bem, para que ela tenha harmonia, para que ela traga o que a gente imagina de uma casa, de um lar. O emagrecimento é a mesma coisa, tá? Ele é consequência de uma organização da sua casa interna. E essa casa interna, tá? Ela depende de um bom funcionamento metabólico. Logicamente, toda a parte clínica precisa estar em harmonia, por isso que muitas vezes a gente tem médicos trabalhando em conjunto para cuidar desse metabolismo, desse sistema fisiológico de forma harmoniosa. A gente tem que cuidar do sono. Quem não dorme bem, tudo bem, uma noite ou outra não mal dormida, a gente sabe qual é o prejuízo, mas a consequência, né, de noites somadas... Disso ser constante, né? Isso gera irritação, isso gera ansiedade, isso gera fome, isso gera cansaço, isso gera fadiga. Então, o sono, para mim, é fundamental. O sono, a gente sempre começa, né, olhando pela qualidade do seu sono, né, o excesso de telas antes de dormir, o excesso de estímulo. Enfim, são detalhes que a gente pratica na higiene do sono que pode ajudar muito. A vida ativa, né? Essa máquina que Deus nos deu, tá? Ela foi criada para ter movimento, não para ficar parada. Como eu disse, a gente não precisa ser atleta, mas a gente precisa ser ativo, que a gente comece usando a escada, parece clichê, mas é o que nós temos aqui agora, nesse momento, que a gente comece limpando a casa, que a gente comece indo no supermercado a pé, né? Desde que não traga muitas sacolas, enfim, que a gente comece uma atividade no dia a dia. Né? O exercício físico monitorado é muito bem-vindo, mas que pode ser um segundo passo, né? E os relacionamentos, todo e qualquer relacionamento, seja profissional, de amizade, familiar, matrimonial, de filhos, precisa de dedicação. Dedicação e investimento. Então, assim, os relacionamentos, eles trazem muita alegria, tá? Podem trazer tristezas, logicamente, como a vida é. Mas a gente precisa se dedicar a se relacionar. E isso faz sentido quando você tem prazer. Né? Com certeza. E você falou dessa questão do sono. Eu brinco lá em casa que a minha vida gira em torno de ter um sono saudável. A minha também, tá, Bela? A gente com criança pequena. A gente com criança pequena, gente, a minha prioridade é sono hoje. Meu marido fala, nossa, parece que tudo gira em torno de ter uma noite boa de sono. E é verdade, e a rotina é fundamental para isso. Porque se eu como mais tarde, se eu chego em casa tarde do trabalho, eu não planejei meu jantar, eu vou comer tarde, eu vou dormir mal, porque eu vou estar ainda digerindo aqueles alimentos, né? Se eu não tenho uma rotina, que não precisa ser regrada, chata, entediante, mas que tenha um mínimo de rotina, as coisas vão sair do normal e aí minha filha não vai dormir. Então, ter uma rotina é fundamental. Inclusive, no processo de hipnoterapia, eu ensino uma rotina de auto-hipnose para que aquela pessoa não dependa de mim para trazer sugestões mais positivas para a mente e para trabalhar a mentalidade positiva. Então, ela precisa de uma rotina, ela precisa se comprometer em criar uma rotina onde ela vai trabalhar a mente dela, trabalhar o corpo dela, trabalhar as emoções,
trabalhar a rotina dela para que tudo isso ande e leve ela para uma melhora significativa. Então, eu concordo com você. Rotina é fundamental e o sono é essencial para que a gente consiga partir no começo do dia de um lugar menos estafado, menos estressado, podendo fazer melhores escolhas. Com certeza. Né? Com Escolhas certeza. inconscientes. Porque se eu dormir mal, dia seguinte eu vou querer mais gordura, mais carboidrato, mais açúcar. Mais Normal, açúcar. eu preciso de mais prazer porque eu não consegui ter um tempo de descanso. É isso né? mesmo. É isso mesmo. Então, acho que parte aí, né? Do que para cada um é uma demanda maior, né? Uma demanda maior. E eu tô nessa do sono também, tá? Estamos juntas. Bi, foi um prazer bater esse papo com você. Eu queria que você deixasse uma palavra, uma frase, uma reflexão para quem está traçando essa jornada de tentar viver uma vida mais leve, mais positiva, ressignificar essa relação com a comida. Se você pudesse deixar um recado para quem está te ouvindo e está precisando escutar algo positivo. O meu recado é para você que quer ter uma vida mais bem nutrida e não sabe por onde começar. Comece por você, entendendo o que faz sentido, reconhecendo suas necessidades e deixando todas as crenças limitantes, como eu sou egoísta, sou individualista em pensar em mim, porque para você cuidar do outro, e a gente cuida muitas vezes do outro, a gente primeiro precisa se cuidar. Então não existe egoísmo e individualismo nesse autocuidado, existe uma necessidade de você se olhar e honrar principalmente suas necessidades fisiológicas e, sobretudo, as necessidades emocionais. Com certeza, eu acho que essa é um ótimo recado para quem está ouvindo esse podcast. Eu queria deixar também uma reflexão para quem está assistindo a gente no YouTube ou para quem está ouvindo no Spotify, que é pense naqueles 3 pilares que a Bianca falou. Para onde você está caminhando? Será que você está cuidando da sua vida financeira, emocional, do seu corpo? Qual é, desses 3, o que é mais importante para você e aonde você encontra essa janela de oportunidade? Aonde você consegue, com mais facilidade, introduzir um novo hábito? Porque às vezes a gente fala, não, eu preciso mudar, faz 10 anos que eu não faço exercício físico, então eu vou começar a fazer todo dia. Não, é uma mudança muito drástica. Então a janela de oportunidade é encontrar um momento de subir uma escada, ou 30 minutinhos numa segunda-feira para você fazer um pilates. Essa é a janela de oportunidade. Então, eu deixo essa reflexão para você, para que você encontre uma janela de oportunidade na sua mudança e que ela seja sustentável. Bia, eu queria te agradecer, então, pela sua presença, por esse bate-papo tão gostoso. É uma honra ter você aqui. Eu queria que você deixasse, para quem está assistindo, o seu Instagram, o seu contato, para que as pessoas possam te encontrar. Bom, o Instagram é @BiancaNutri, Bianca_Nutri. Tem meu site também, Bianca Naves. E, lógico, a gente se encontra, porque hoje está tudo integrado, né? As mídias sociais, eu estou no seu, você está no meu, a gente se socializa muito hoje, né? Pelas mídias sociais. Presencialmente é sempre melhor, mas as mídias sociais nos ajudam bastante também essa conexão, né? Com certeza. E a gente vai deixar aqui na descrição desse podcast o seu contato, então, para quem precisar. E eu queria que você deixasse o convite para uma próxima pessoa que você acha que seria importante bater um papo, falar sobre a visão dela, sobre o transtorno alimentar, para que a gente possa ajudar ainda mais pessoas nessa jornada. Eu tenho uma pessoa que eu tenho certeza que vai trazer uma super experiência para esse momento aqui, para essa discussão, para esse aprendizado. É a doutora Paula Pires, que é uma super endocrinologista. A gente falou parceira, dela hoje, falamos, né? Eu acho que ela vai abrilhantar ainda mais esse bate-papo. Ai, maravilhoso já. Então tá feito esse convite. Ela vai aceitar. Obrigada pela sua presença. Eu que agradeço. É uma delícia receber você aqui. Foi um bate-papo muito bem nutrido. Obrigada de coração. Obrigada a você, querida. E esse foi mais um episódio do Pode Mais Leve. Eu espero que você tenha gostado e a gente se vê num próximo episódio.